E olha o que Vai acontece. saber. Lá dentro, né, que ela sai do quarto, vai para dentro da nave, tem umas que descrevem que às vezes vêm tubos seres humanos, fetos, vêm estruturas, painéis Os caras luminosos cultivando também. os seres humanos, como se fosse... Estudando que nem a gente faz com bicho, com... Né? com- E geralmente essas tecnologias que são vistas por os abduzidos dentro da nave são coisas totalmente diferentes, que elas nunca viram. Então, por exemplo, às vezes tem luz no ambiente, mas não tem uma fonte que seria a fonte daquela luz. Ela não consegue identificar. Só tá claro Só e tá pronto, né? claro e pronto. E às vezes a luz ela fica mais escura ou mais clara. Geralmente são ambientes mais clean. É isso que eu ia te Alguns perguntar. As pessoas que são equipamentos. abduzidas, como que elas contam o assunto que a gente chegou até aqui para isso? Como que é dentro de um OVNI que essas pessoas relatam, né? Porque a gente sabe como é que é um cockpit de um avião. Tem um computadorzinho, eles Até de uma relatam. nave Até de espacial uma nave terrestre espacial. a gente conhece por dentro, né? Tem um sistema, tem botão. Como é que é Então, os ó, relatos? eu vou contar alguns casos que eu conheço. Por exemplo, um dos casos eu contei nesse livro meu também, que é a primeira abdução em Campinas, ocorrida em 1931. Antes 31? 1931. É esse senhor aqui, ó. Ele chegou a ser abduzido. Ele desenhou, inclusive, como que era dentro da nave, né? Chegou a fazer alguns desenhos, né? Porque eu lembro assistindo o documentário do Bob Lazar, ele fala que só tinha, parece um manche e 2 cadeiras. Então, no que ele mexeu. tinha uma cadeira com alguns equipamentos ali, e diz que tinha um painel. Que tinha um painel ali. cheio de luzes coloridas. Só pra gente ter uma ideia, assim, ó. Era um painel cheio de luzes, que ele via que algumas acendiam, algumas piscavam. E esse José Florencio, que foi abduzido, ele disse que teve uma hora que aconteceu algo bem interessante dentro da nave. Que ele viu seres com um recipiente que tinha um negócio metálico dentro líquido. E que bem no meio do disco, né, da nave, do local onde ele está, ele pegava aquele balde e despejava aquela substância que Como se parecia fosse um metal líquido, como se tipo fosse um um mercúrio. mercúrio. Sim. Como se fosse um mercúrio. Ele até se expressou dessa forma, parece um mercúrio. E aí ele derramava aquele negócio líquido e ele perguntou o que era aquilo, e a resposta que ele teve é que era alguma coisa de combustível da nave. E aí ele foi levado, aí tinha algumas escotilhas, algumas coisas que apareciam estrelas também, então era como se fossem monitores. E outra coisa que ele disse que os seres tinham era uma espécie de antena nos capacetes, e que tinha uma espécie de uma pistola que era ligada num cinto. Uma espécie de uma pistola diferente que ele via. Que era algo que não chegou a ser utilizado, né? Mas de repente poderia ser uma arma paralisante. O que é interessante nesse caso, o caso do José Florencio ocorreu em 1931. As características da roupagem daquele tripulante do OVNI, com outros casos clássicos brasileiros, por exemplo, o caso de Pirassununga, o caso de Thiago Machado, né, que foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também durante a CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. O Thiago Machado relatou um ser com roupa bem parecida. E aqui é na época da Operação Prato, em 77, na Chapada das Mesas, onde também você vê aí que tem as anteninhas e tal. Então, eles usam algum tipo de tecnologia, mas o negócio é bem clean, né? É uma parada mais minimalista. Mais Não minimalista. é que nem quando a gente vai num cockpit de avião hoje em dia que Não, tem um monte de coisa saindo pelo ladrão. Não. Mas tem luzinhas. geralmente umas luzinhas, né? Uns negócios assim. E tem uns que relatam que às vezes tem a cadeira e na cadeira tem uma protuberância que encaixaria tipo uma mão. Só que geralmente a mão dos caras tem só 3 dedos. Então ele vê aquele desenho da mão, meio fundo assim, com 3 dedos grandes, né? Que geralmente ele seria tem como se fosse tem um uns manche, dedão. alguma coisa? Alguma coisa assim, meio né? de controle, Que provavelmente seria o local da onde eles controlam, né? As naves ali.
Então, algumas pessoas têm relatado esse tipo de coisa. E quando elas são abduzidas com, vamos dizer, o objetivo de relação sexual, porque também tem, ou coleta de sêmen, de óvulo, tem vários casos, não só brasileiros, mas também estrangeiros, né? No mundo todo já aconteceu esse tipo de coisa, tem vários livros aí trazendo essa problemática. A gente percebe que em algumas situações a mulher ou o homem ele foi trazido novamente para uma nova abdução, onde foi apresentado talvez o produto. O filho. O filho. Já li vários casos. Uma inseminação artificial. Seria mais utilizando o material dele e que posteriormente ele é levado de novo e aí ele vê ali uma criança. Tem dois casos em que eles extraem o óvulo e aí de repente vê aquela parada dos tubos com os fetos lá dentro. E tem a mulher que de repente tem uma gravidez e do 3º para o 4º mês o feto some. Que já aconteceu casos assim. E aí a medicina não consegue explicar esse tipo de coisa. Aí fala, não, é que você estava com uma gravidez psicológica, né? Mas às vezes tinha até a ultrassonografia com a criança ali dentro. E aí como é que você vai Falando explicar? Em humanoides... E na Unicamp já teve vários casos, inclusive casos que a gente ficou sabendo, de que foram extraídos fetos estranhos, em que a pessoa teria tido um contato com um objeto voador e tripulantes desse objeto voador não identificado, e que lá foi feita uma operação para retirada desse produto que era estranho. Parecia uma criança deformada, né? E aí, sabe como que eles denominam lá na Unicamp? Esse tipo de ser, né? De criança, ou mesmo seres quando chegam lá para serem analisados. Hoje eu não sei se a nossa área 51 biológica ainda é Unicamp, mas foi. Sim. Eles chamavam de anomalia. Então o pessoal falava assim, a anomalia chegou. Anomalia era o nome técnico que na Unicamp eles utilizavam para esses seres. O ET de Varginha, lá, a criatura, né, de Varginha foi chamada de anomalia dentro da Unicamp. E foi cuidada pelo Badan Palhares, pelo Conradinho Metz. Ela ficou no IFCH, que é um prédio específico lá. E inclusive tem alguns vigilantes lá que falavam que à noite vinha um objeto, ficava em cima do IFCH, quando estava quase para amanhecer ele se escondia dentro de um lago que tem dentro da Unicamp.